E aí, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Vitor Oshiro, eu sou analista de dados. Para quem não sabe, eu trabalho há. Esse ano faz 12 anos que eu trabalho como analista de dados, tá bom? E eu tô gravando esse vídeo, e outros vídeos, na verdade, para ajudar pessoas a ganhar 12 mil por mês ali, sendo analista de dados, trabalhando em casa. Muita gente acha que é uma área muito difícil de entrar por ser de tecnologia, né? As pessoas têm essa sensação de que quando você trabalha com tecnologia, é, você automaticamente precisa ser bom com tecnologia, precisa ser bom com exatas, né? Só que não necessariamente, nem todas as áreas que têm envolvimento com tech, né, com tecnologia no geral, realmente precisam que você mexa com muitas tecnologias diferentes e complexas, né? A área de análise de dados é uma área que exige poucas ferramentas de tecnologia, né? Eu vou mostrar essas ferramentas, inclusive, são três no geral. Uma delas eu tenho certeza que você vai usar na maioria dos trabalhos que você conquistar. Então, mesmo não estando em tecnologia, você vai usar essa ferramenta, tá? Então, se você vai usar de qualquer jeito, você já souber, já tiver experiência, às vezes aprendeu ali no dia a dia, na escola, alguma coisa desse tipo. Então, para análise de dados vai ser, você vai tirar de letra, né? E as outras ferramentas, uma delas realmente é uma linguagem de programação, uma coisa que você realmente é envolvido ali para uma tecnologia, que você vai ter que se desafiar um pouco a aprender. Só que é meio que o básico do básico dessa linguagem, né? Você vai usar poucas funcionalidades dela. E ela, para mim, na minha opinião, entre todas as tecnologias que eu já trabalhei, é a mais fácil. Foi a primeira que eu aprendi, inclusive. E a outra ferramenta que também envolve tecnologia, ela é literalmente uma ferramenta de clicar e arrastar. Então, assim, com o mouse no caso, né? Você clica, arrasta o negocinho ali e tudo mais, e assim, é muito, muito mais tranquilo de você aprender e entender a lógica disso. Enfim, contando um pouco sobre a minha trajetória, né? Eu trabalhei em muitas áreas de tecnologia, tá? Eu me identifico como uma pessoa muito boa em tecnologia desde muito cedo. E aí, quando eu tive esse despertar de eu preciso começar a trabalhar com tecnologia, eu tive que escolher qual área. E aí, antes de eu entrar na faculdade, eu já comecei a estudar um pouco de programação. Eu já entendia na parte de hardware, né, mexer em peça de computador, eu entendi um pouco de rede. Inclusive, eu comecei a trabalhar nessa parte de hardware quando eu tinha 16 anos. Por isso que eu falei, né, eu tenho 11 para 12 anos de experiência na área de tecnologia. Né, hoje eu tenho 27, vou fazer 28 anos. Tá? Então, vai fazer 12 anos que eu estou nessa área. Né? É, e aí, na verdade, vai fazer, né, agora, né, quando eu fizer os meus 28 anos ali, porque foi bem próximo ali de quando eu fiz aniversário de 16 anos que eu comecei a trabalhar, né? É, e aí, nesse percurso, eu comecei como suporte técnico, eu fui para a área de programação web, mais especificamente front-end, depois que seria a parte mais visual ali do negócio e tudo mais. Depois, deixa eu tirar o som do meu computador aqui para não atrapalhar vocês. Pronto. Depois, eu não sei se vocês ouviram, mas é só para não ficar aí. Depois, eu fui para um negócio mais full stack, que é front-end e back-end. O back-end ele é mais aquela parte que roda atrás do sistema ali, na parte de dados, de estruturação, de APIs, etc. Não entra muito a fundo porque não é muito destino aqui. Né? E depois de uns bons anos trabalhando nessa parte do desenvolvimento, né? Web, depois fui para mobile e tudo mais, aí eu tive minha primeira experiência na área de dados, que foi na área de ciência de dados, que para mim na área de dados é a mais complexa. Por quê? Ciência de dados é muito envolvido com a parte de estatística e o que a gente chama de modelo preditivo. Mudando para algo mais simplificado, é algo que está dentro do conceito de inteligência artificial, tá? Que hoje está tipo, né, enorme ali no nosso mundo, mas esse conceito de inteligência artificial já existe há muito tempo. Se eu não me engano, o primeiro conceito disso, né, de machine learning, o primeiro cálculo ali que você consegue fazer algo que a gente chama de regressão linear, foi criado em 1980 e pouco, 86, 82, alguma coisa assim. Eu posso estar equivocado, mas só para vocês terem uma ideia que o conceito existe há muito tempo. Só que a gente não tinha poder computacional e toda a estrutura de dados para fazer alguma coisa desse tipo rolar. Mas já está no mercado há muito tempo. Tá? Então o setor de dados já existe há muito tempo, muito mais do que a gente imagina, né?
Depois disso, eu fui para a área de engenharia de dados, que é a área que eu trabalhei por mais tempo, tá bom? A maior parte das minhas experiências foram como engenheiro de dados, tá? Que cuida mais de uma parte analítica com programação. Então, eu acabei trabalhando bastante com linguagens de programação mesmo, né? Python e etc. E SQL e tudo mais. Então, realmente tive que me aprofundar nisso e no conceito de Big Data e tudo mais, que eu vou explicar um pouco em outras aulas minhas também. E aí, eu comecei a me aprofundar um pouco mais no conceito de analista de dados. Tive algumas experiências, tanto operacionais como analista de dados, até um ponto de me tornar líder também para um time de análise de dados, né? Hoje, eu também faço projetos pela minha própria empresa como consultor, né, que a gente chama de trabalho PJ, mas no meu caso é realmente como consultor. Né, a gente vê muito esse modelo PJ ali, que também vou explicar em outros momentos. Mas, enfim, eu faço alguns projetos. Hoje estou fazendo um projeto como analista de dados. Tenho outros projetos. Eu liderei times como analista de dados. Hoje eu decidi trabalhar realmente mão na massa ali como analista de dados. E eu faço mentoria para pessoas que querem entrar na área como analista de dados há muitos anos já. Né? Se eu não me engano, os meus primeiros cursos na área de dados, e não foi especificamente análise de dados, mas na área de dados no geral, foi no final de 2020, que eu tive alguns alunos que estavam querendo entrar na área ou migrar de área ou coisa desse tipo. E aí eu consegui tentar dar essa oportunidade para eles ali. Alguns que realmente foram a fundo, realmente se dedicaram ao negócio, realmente conquistaram e hoje já são sêniors. Outros, infelizmente, não se dedicaram ali, ou realmente não foram a fundo, ou descobriram que não era o que eles queriam e acabaram indo para outras áreas. Eu não cheguei a acompanhar todos, mas a maioria ali está na área de tecnologia, mas não especificamente na área de dados, né? E eu continuei isso. Naquela época eu fazia algo meio que em grupo ali, alguns finais de semana, aulas ali e tudo mais, mas eu fui expandindo algo mais individual e etc. E hoje eu tenho feito, nos últimos 3 anos, mentorias individuais para pessoas que querem entrar na área de dados. Né? Especificamente análise de dados, porque é uma área que não exige que você se aprofunde em linguagens de programação, por exemplo, que eu acho que é o mais difícil de se aprender. Né? E nem todo mundo gosta. Eu acho que é muito mais difícil de achar pessoas que gostem de linguagem de programação, lógica de programação, porque envolve realmente a parte tecnológica do negócio que muita gente tem medo. E aí eu vejo muita gente, às vezes, começando como analista e se tornando engenheiro depois, porque já deu um primeiro passo, já está ali no meio para aprender uma linguagem ou outra ali e virar um engenheiro é 2 passos. Agora, você já começar como engenheiro, que foi o que eu fiz, né? Na verdade, comecei como cientista, que é o mais difícil, eu acredito. Desci para engenheiro de dados, desci entre aspas, né? Em nível de dificuldade, eu digo, mas é só a minha crença, não tem nada que comprove isso, tá? Mas desci ali no nível de dificuldade para engenheiro de dados e depois eu desci de novo para analista de dados. E quando eu digo dificuldade, não é que o trabalho é fácil, tá? Mas eu digo em dificuldade tecnológica. O trabalho do analista de dados ele tem a sua complexidade na visão de negócios, tá bom? O que seria isso? Basicamente, você precisa aplicar essas visões de análise de dados para construir bons insights para o time de realmente negócios ali, que vai tomar decisões assertivas para a empresa. Né? Eu digo insights, mas insights envolve muita coisa, monitoramento, enfim. Mas qual que é o papel ali do analista? O que ele vai precisar fazer basicamente? Ele vai precisar entender todos os dados da empresa para responder perguntas que a empresa pode estar tendo ou dificuldades que a empresa pode estar tendo, tá bom? Então, imagina que você está lá trabalhando no e-commerce e a empresa começou a ter dificuldades com vendas. Está vendendo menos aqui, é uma época que deveria estar vendendo bem. O que está acontecendo? Vamos descobrir. Vamos entrar um pouco mais a fundo nos dados da empresa e tentar encontrar onde está o problema. Né? Claro que você não vai fazer uma análise profunda e criar vários indicadores e vários dashboards e gráficos, etc., para responder uma pergunta e depois apagar. Né? Isso, na verdade, vai ser uma construção contínua e quando essa dor aparecer, já existem monitoramentos, mesmo que às vezes faltando alguns pontos que você pode complementar depois, mas existem. A ideia é que já existem alguns monitoramentos que demonstrem onde está o erro. Né? Então,
Hoje você recebe esse desafio, você monta esses indicadores, você responde a pergunta que está tendo agora, e esses monitoramentos ali do que está acontecendo vai continuar, porque essa dificuldade vai aparecer de novo e você vai responder de novo. E assim vai, você vai melhorando ele, você vai criando novos indicadores sobre outros problemas. Então agora, pô, o preço do produto está fazendo o custo aumentar e etc. A gente precisa criar indicadores relacionados à parte de fornecedores, o que a gente está comprando, como é que está o preço do produto que a gente está comprando aqui. Agora outros indicadores sobre pessoas envolvidas no negócio, para a gente entender os custos ali operacionais que a empresa está tendo, agora de logística, enfim. E você pode ir se aprofundando cada vez mais em dashboards e insights para times diferentes. Você pode criar um dashboard para o time de marketing, para entender como é que está a conversão das campanhas. Você pode ir para o time financeiro, para entender os custos, folha de pagamento e etc. E para o diretor, para entender como que está todo o fluxo, né, do total ali da empresa, né, tudo isso junto ali no geral. Ou você pode criar para uma pessoa ali do estoque, para entender como é que está a saída dos produtos, se realmente os produtos que estão saindo realmente saíram, que estão no estoque realmente estão no estoque, para ele ter o controle disso e conseguir fazer solicitação de reposição de estoque, etc. Enfim, esse trabalho pode ir muito longe, tá? Mas vamos para a parte que importa. Eu quero me aprofundar um pouco aqui na parte das ferramentas que você utiliza, para você ver que não é um monstro de sete cabeças, tá bom? Então vamos lá, vou trocar de cena aqui. Vamos falar um pouco sobre as ferramentas de um analista de dados. Bom, primeiro de tudo, você precisa entender sobre essa linguagem aqui que eu vou te passar, tá? O SQL é uma linguagem voltada para consultas em banco de dados, tá bom? Essa é a maior dificuldade, entre aspas, que alguém pode ter como um analista de dados, tá? Por quê? Para você aprender SQL, você vai ter que aprender para você conseguir dizer que você tem capacidade, na verdade, suficiente para trabalhar com SQL, você vai precisar ter esses três pontos fixos na sua cabeça, tá? Então, primeiro, entender o que é um banco de dados. Tá? Existem vários tipos de banco de dados, várias opções de banco de dados. Tá? Então, um banco de dados relacional, não relacional. Dentro do relacional, você tem MySQL, Postgres, SQL Server. Então, eu sei que estou falando um monte de nome, mas você não precisa decorar eles agora. E esses bancos de dados, eles às vezes têm suas peculiaridades. Você não vai precisar aprender todas as peculiaridades, mas eu recomendo que você escolha um banco de dados relacional mesmo, tá? Eu falei duas opções, relacional, não relacional, mas relacional, você pode pegar um MySQL e pesquisar sobre. Pesquisa como é que você consegue fazer consultas dentro de um SQL. Você pegar um arquivo Excel e jogar dentro do SQL e fazer algumas consultas lá dentro. Tem vídeo no YouTube de graça ensinando como fazer isso. Tá? Então, não é como eu disse, não é um monstro de sete cabeças. Você já vai entender o conceito de banco de dados. Então, pesquisa o que é um banco de dados. Pesquisa aprofundadamente sobre um banco de dados específico. Então, eu dei a opção do MySQL, mas pesquisa quais são as opções e escolhe uma que seja legal. E pesquisa como você consegue resolver alguns problemas lá dentro. Né? Tem muito vídeo, como disse, gratuito na internet. Tem muitos outros fóruns, artigos que explicam essas coisas básicas. E você vai aprender em pouquíssimos minutos isso. Entender a lógica de uma consulta. Tá? Você precisa entender o que você está procurando e como você está procurando. Então você vai precisar filtrar às vezes, você vai precisar selecionar as colunas que você quer exibir ali e várias outras coisas que eu não vou me aprofundar para não encher a sua cabeça de informação e você achar realmente que é um bicho de sete cabeças. Mas não é. É muito simples, na verdade. E dentro disso você vai ter que aprender, né, além da lógica, né, as funcionalidades. Então, consultar dados, filtrar, agrupar, juntar tabelas. Então, eu tenho uma tabela que eu estou salvando todos os pedidos e uma que eu estou salvando todos os clientes. E aí eu quero juntar eles para saber quais pedidos são de quais clientes, por exemplo. Então, você vai aprender esse tipo de funcionalidade. Aí você quer filtrar os clientes que estão ativos. Você vai aprender esse tipo de funcionalidade também. Aí você quer agrupar os clientes para você saber o total que cada cliente vendeu, ou comprou, quer dizer. Ou você quer agrupar para você saber quantos clientes são de cada estado. Então, tudo isso você vai aprender e são tipo coisas de
duas palavras no código ali para você digitar e resolver um agrupamento. Ou uma linhazinha curta para você fazer a junção de duas tabelas. O filtro, cara, é muito simples. Então, tipo assim, a gente está falando de códigos minúsculos, que, claro, quando você chegar no nível avançado, você vai precisar criar códigos muito maiores. Mas é, como disse, é muito simples. O SQL ele tem muitas outras funcionalidades. Ele tem de inserção de dados, de update de dados, né, para você editar alguma coisa lá dentro, para deletar os dados, enfim. E aí essas coisas você não vai precisar, porque o seu papel como analista é só consultar. Você só precisa se aprofundar nos dados que já estão lá. Você não pode ficar inserindo linha lá, porque quem vai inserir a linha de um pedido não é o analista de dados, é o aplicativo. Né? Se você trabalha, por exemplo, num Mercado Livre da vida, não é o analista de dados que vai colocar o seu pedido no banco de dados, é o aplicativo que você foi lá e fez a compra, entendeu? Então, o analista de dados, o trabalho dele vai ser só consultar, não especificamente o seu pedido, mas o seu pedido vai estar no meio das consultas que ele vai criar lá, entendeu? E as outras coisas é a mesma coisa, você não vai apagar a linha, não é seu papel apagar a linha de um banco de dados. Você não vai editar ó, uma linha lá, também não é seu papel editar. Seu papel é só consultar. Por isso que eu falei, você vai aprender a linguagem mais fácil e apenas uma das quatro principais funcionalidades dela. Né? Então o negócio fica muito mais simples. Indo para a próxima ferramenta, que eu falei que todo mundo já conhece, é o famoso Excel. É, o, não, achei que a minha imagem estava na frente, mas não tá. Então, pô, Excel, cara, se você não usa no seu trabalho atualmente, se você nunca usou na sua escola, por exemplo, coisa assim, pode ser que nunca precisou mesmo. Eu mesmo na escola era só tipo o Word ali e o PowerPoint, né? Sei lá. Mas talvez algum trabalhinho, alguma coisa que você tenha feito ali, ou talvez, sei lá, você tem uma planilha para organizar o seu financeiro. Ou o seu trabalho mesmo, porque se você trabalha numa parte administrativa, uma parte relacionada a vendas, financeira, RH, às vezes numa lojinha, né, você conseguir fazer o controle de alguma coisa, a maioria das empresas usam o Excel. Eu digo Excel, mas também pode ser aquele Google Planilhas, é meio que quase a mesma coisa. E o que você precisa saber do Excel? Né? Você tem que entender o conceito de tabelas. Né? Você entendendo o conceito de tabelas do Excel, vai ser muito fácil de você entender o conceito de tabelas de um banco de dados relacional, no caso, que é o que você precisa se aprofundar agora. Tá? Então é muito simples. Você meio que, tipo, o conceito é muito parecido. O que muda é a forma que você mexe na tabela, mas a forma que os dados são armazenados é a mesma coisa. E é por isso que você precisa aprender a importar e exportar dados de diferentes fontes. Por quê? Porque você pode pegar dados ali de uma planilha do Excel, mexer nela, fazer um monte de coisa, inserir dados manualmente e importar para um banco de dados para você praticar o seu SQL. Entendeu? Isso na visão de estudos. E agora na prática, como é que vai ser quando eu for praticar isso no trabalho mesmo, no dia a dia? Imagina que você está na empresa e essa empresa tem um time financeiro, né? Esse time financeiro organiza todo o fluxo ali de caixa numa planilha. Isso é muito comum. É muito comum. Muita empresa faz isso. Eu estou falando financeira, mas marketing faz isso. Um monte de setor faz isso e de várias empresas. O que você vai ter que fazer se não está num banco de dados? Você vai ter que pegar esse Excel, tratar os dados lá nele, então você vai precisar filtrar, organizar, etc, que você está sob filtro. E aí depois que você terminar, você vai ter que exportar esses dados para um arquivo, por exemplo, um CSV, é um formato ali que é um pouco mais compatível para os dois lados, né, no caso, tanto para o lado do Excel quanto para o lado do banco de dados. E aí você importa no seu banco de dados. E ele vai virar uma tabela no banco de dados, para que você junte de repente esses dados, a tabela que você gerou agora, com outra tabela de um outro lado ali para bater ali os gastos, bater o fluxo ali, para saber que as coisas estão caminhando bem ou não, entendeu? Ou para realizar criar um dashboard ali, então você pode fazer todo esse fluxo para gerar um dashboard no final. Enfim, tem N coisas que você vai precisar usar e, pô, quando você aprofundar no negócio de análise de dados, vai parecer que usar o Excel para jogar no banco de dados, para fazer alguma coisa e gerar outro, parece meio arcaico, mas é muito mais comum do que parece.
Então é imprescindível você entender disso. Se você precisar por vagas na área de dados, você vai ver que muitas pedem experiência com Excel, tá bom? Então, além de importar e exportar, você tem que entender como filtrar as coisas. Isso eu sei que nem todo mundo sabe, eu sei que é um pouquinho, às vezes, chato de entender a parte de filtros do Excel. E a próxima parte, que é a de fórmulas básicas também, que são duas coisas muito chatinhas às vezes. Mas, cara, tem vídeo no YouTube que explica isso de graça. Tá rápido, eu acho que um vídeo de 10 minutos te explica tudo que você precisa saber para você conseguir mandar bem ali numa entrevista técnica que te pedir de repente alguma coisa de Excel. Tá? Então já vai ser mais do que o suficiente para você de repente até fazer alguma coisa no seu portfólio. Tá? Então essas duas coisas, filtros de dados, né, e fórmulas básicas ali de, enfim, o que você precisar. Começa com as básicas mesmo, tipo soma, sabe? É de você conseguir fazer o cálculo ali na mão, escolher essa coluna com essa, faz isso e aquilo, sabe? E aí depois você vai evoluindo para outras mais complexas, tá? Então pode ir com calma, até porque geralmente você vai usar o Excel mais para filtrar e organizar coisas do que gerar, né, coisas desse tipo. Não que não vai ter, mas vai ser um pouco mais difícil, tá? E por último, mas não menos importante, é o Power BI. Para quem não sabe, o Power BI é uma ferramenta de visualização, tá? De criação de reports, dashboards ou como você quiser chamar, tá? Basicamente você conectar um banco de dados, um arquivo, ou, enfim, o que a gente chama de fonte de dados. Pode ser qualquer coisa que tenha dados, tá? Você conecta ele com uma fonte de dados e você gera um dashboard lá. O que é um dashboard? É um relatório. Né? Então você vai colocar um gráfico de pizza para dizer quais as regiões que vendem mais, os estados que vendem mais. Você vai colocar um gráfico de linha, né? Lembra eixo X, eixo Y, aí uma linhazinha ali para mostrar o quanto que está aumentando ou diminuindo suas vendas cada mês e assim por diante, entendeu? Então você vai criar essa visão bem bonita ali do negócio para você conseguir é, entregar isso para os times de negócio tomarem as decisões certas. Tá? Esse é basicamente o entregável final, na maioria das vezes, de um analista de dados. Tá bom? Então é imprescindível que você entenda de ferramentas de visualizações no geral. Né? Eu coloquei o Power BI porque é o mais popular. É o que eu recomendo você aprender porque você consegue instalar na sua máquina, se você tiver um Windows. Tá? Você vai lá na Microsoft Store, pesquisa por Power BI, instala, não precisa nem fazer conta, você só instalou ali, jogou um arquivinho CSV, Excel, alguma coisa assim, ele já vai ler e você já vai conseguir criar um gráfico com aquilo. Cria uma planilha de teste aí no Google Planilhas, exporta para CSV, é muito simples você fazer isso. O próprio Google, clicando em arquivos, exportar CSV, ele vai baixar um arquivo, você baixa o Power BI, joga lá e faz a leitura ali, gerando já alguns gráficozinhos, né? Vai colocando um gráfico de pizza, um de barras, um de linha ali, coisa desse tipo. É muito simples. Isso envolve o primeiro ponto que eu estou citando aqui, que é conectar dados. Você precisa saber conectar dados. Então você vai precisar aprender a conectar um arquivo, um banco de dados, o que a gente chama de data warehouse, etc. Mas a gente conversa depois sobre isso também. Vai ter que aprender a criar gráficos, né? Então falar, pô, eu quero criar um gráfico de pizza assim, para quem não sabe, aquele gráfico redondinho que tem umas barrinhas, uns lados coloridos, né? Representando a porcentagem de cada coisa. E eu quero exibir quantas vendas eu tenho para cada estado ali. E aí você vai precisar fazer isso usando o Power BI. Uh, Entender como funciona o dashboard que agrega para o negócio. Então, agrega para uma empresa saber qual que é a região que está vendendo mais? Pô, eu acho que agrega. Porque você pode, na verdade, você pode investir nas regiões que agregam mais, né, direcionar o seu tráfego pago para essas regiões. Por exemplo, né? Então, eu estou falando de uma empresa que vende usando tráfego pago, né? Investimento para aparecer mais em anúncios ali para todas as regiões do Brasil. Você pode limitar para as regiões que está vendendo mais. E você tira o investimento das regiões que está vendendo pouco ou não está vendendo. Então, eu acho que agrega, entendeu? Esse tipo de visão, é você entender se o que você está entregando vai ajudar a empresa a tomar alguma decisão em algum momento ou monitorar alguma coisa para tomar decisões assertivas para o futuro, né? Fazendo esse monitoramento.
Criar filtros. Esse negócio de filtro aparece em todo lugar, mas tem que criar filtro, porque às vezes você cria esse dashboard e aí a pessoa de negócio ela não quer ver quanto que vende por região, mas ela quer ver quanto aquele produto específico está vendendo mais em cada região. Na verdade, qual região aquele produto específico está vendendo mais, né, para não confundir. Então, pô, eu vendo camisetas. E aí eu acabei de lançar uma camiseta branca, igual essa aqui, com uma estampinha aqui e tudo mais. É uma estampa bem simplesinha e tal, essa aqui é do Japão, né? É, eu vou lá e lanço essa camiseta. Eu quero saber quais regiões essa camiseta está vendendo mais. Só que depois eu quero saber qual região aquela outra camiseta está vendendo mais. É aqueles shorts. Agora eu quero saber de todos os produtos. O time de negócio pode precisar de qualquer coisa. Então, o filtro vai te ajudar a agregar valor para o negócio, de forma que ele pode se aprofundar mais naquelas informações que você está exibindo para ele. Então, até que o item de cima se linka muito com esse item de baixo, né? E por último, entender o que é o DAX. Isso aqui é um pouquinho mais chato, entre aspas. Ele é basicamente a linguagem que você usa no Power BI para criar fórmulas, cálculos, enfim. Ele é basicamente o mesmo conceito das fórmulas do Excel. Tá? Não é tão próximo ali do SQL, então não é uma linguagem de programação ali, de consulta robusta, esse tipo de coisa. Não, ele é mais próximo do que seriam aquelas fórmulas do Excel. Tá? Então é bem simples, bem mais simples do que parece. No geral, não é um tipo de coisa que você também precisa decorar muito, tá? Porque as documentações são muito boas, tá? E se você não quiser se aprofundar nesse tipo de coisa, você pode, de repente, ir para outra ferramenta de visualização. Eu estou falando no Power BI, mas existem outras ferramentas. Tem, por exemplo, o Locker. Né? O Locker é uma ferramenta que é um pouquinho mais simples nessa visão, né? Porque você vai usar só SQL lá dentro. Você vai usar o SQL dentro do próprio Locker para fazer a organização dos seus dados lá dentro. Então, isso vai ajudar muito você a organizar um pouco melhor. Tem como você criar fórmulas dentro do Locker? Tem, mas é muito mais simples do que o DAX, eu acredito, na minha visão, tá? E aí, mas aí acaba que a maioria das coisas você vai conseguir fazer usando o SQL até. Enfim, outra ferramenta de visualização muito utilizada é o Tableau. Se escreve Tableau, alguma coisa assim. Ela é bem popular no mercado, mas ela é um pouco mais complexa ali para você construir. E, sinceramente, eu não sei dizer se tem versão gratuita ou não. Em algum momento eu posso, de repente, pesquisar e trazer em alguma aula para vocês aqui, tá bom? Bom, das ferramentas era basicamente isso que eu precisava mostrar para vocês. O que eu queria esclarecer aqui? Sabendo quais são as ferramentas, se você quer se aprofundar um pouco mais no assunto, e você quer se tornar um analista de dados, o que eu recomendo para você? Primeiro, vai estudar sobre essas três ferramentas, vai testar ela, coloca a mão na massa. Não adianta só ver vídeo também, não adianta comprar curso caro sobre como trabalhar com SQL, sobre como trabalhar com Excel, sobre como trabalhar com PowerPoint. Não. Você precisa ir atrás de conteúdos, se você quiser comprar ou não, etc. Aí não importa muito, mas o que eu indico para você é, se você for comprar, e se você achar um curso legal, que seja um curso que te direcione para aquele assunto, tá? Como analista de dados. E não um curso que te ensina SQL. Porque o curso que te ensina SQL, ele vai te ensinar a consultar, fazer update, fazer insert, fazer delete, vai te ensinar, enfim, um monte de coisa que você nunca vai usar. E às vezes esse curso você vai perder muito tempo para aprender uma coisa que é simples. As funções ali que você vai usar, a maior parte delas são simples. Ou às vezes vai te ensinar um monte de funcionalidade que na prática você não vai usar como analista de dados. Tá? Isso também serve para o Excel. Isso, na verdade, eu diria que é principalmente para o Excel, tá? Porque o Excel pode ser usado para tanta coisa, muita coisa, muita coisa. Contabilidade, financeiro, pode ser para você, pode ser para o RH, pode ser para uma advocacia, sei lá, um monte de gente pode usar o Excel ali para muita coisa diferente, uma loja, né, sei lá. E eles vão usar funcionalidades completamente diferentes que você vai usar.
O Power BI não, o Power BI vai ser mais direcionado mesmo. As funcionalidades ali do Power BI ou outras ferramentas de visualização, você meio que pode se aprofundar no assunto todo, tá? Mas o que eu diria é, se você for comprar alguma coisa, compra alguma coisa focado em análise de dados, tá? Mas, precisa comprar? Não, para as ferramentas não. Nesse momento não. Eu diria que se você está aprendendo agora, você não precisa comprar nada para aprender as ferramentas, se você tiver, esse é o ponto mais importante disso, se você estiver disposto a dedicar tempo a isso. Porque não é só estudar, não é só colocar no currículo que você entende disso. Você precisa ter portfólio. Você precisa fazer projetos de teste, ir até o final do projeto, tá? E colocar ali no seu currículo um link ali direcionando aquele projeto e explicando o que você fez naquele projeto. Tá? Então eu achei uma base de dados relacionada a isso, eu fiz essa análise, joguei em tal banco, não necessariamente no banco, mas a gente pode falar depois sobre o que a gente chama de Data Warehouse, né? Num outro curso aqui, numa outra aulinha aqui eu posso passar para vocês. E aí conectei, fiz tal análise, gerei tal query que resultou nesse resultado final aqui, que eu joguei no dashboard, criei esses indicadores aqui, esses gráficozinhos aqui, com esses filtros, etc., que me ajudaram a ver essa informação. Aí você vai lá e tira print de tudo isso, coloca lá num artigozinho, publica e coloca lá no seu LinkedIn, no seu currículo, etc. É isso que vai trazer o diferencial para você. Tá? Então, se você estiver meio ansioso para colocar certificados no seu currículo, esse ponto já não vai. Foca em portfólio, estude as ferramentas. E aí, obviamente, para você realmente conseguir algo, você vai precisar uma vaga legal de analista de dados ganhando, chegar nos 12 mil ali, né? Claro, você vai precisar conseguir a primeira vaga, crescer, virar um pleno, e aí chegar no sênior ganhando de 12 mil para cima até, porque eu estou falando 12 mil CLT numa vaga básica, porque mesmo CLT sênior ali, você consegue chegar nos 15, meu, é loucura. Enfim, tem todo um processo, tem toda uma metodologia. Então, se você vai fazer isso sozinho, você vai precisar de tempo, você vai precisar focar ali nos estudos, pesquisa muito, pratica bastante. Tudo que você finalizar, joga num portfólio, publica, sabe? E primeiro, antes de qualquer coisa, pesquisa sobre essas coisas na internet, online ali, no Google de graça, por exemplo. Entende onde você está colocando o pé. E aí vai seguindo aos poucos, mas separa um tempo legal. Essas ferramentas, diferente da maioria das áreas, tudo que você aprende aqui você precisa praticar, tá bom? Porque eu sei que muitas áreas você aprende às vezes um negócio e você falar na vaga de emprego que você já fez algo desse tipo, meio que tá tudo bem. Só que nesse caso tem muito teste técnico, tem muita coisa que tipo assim, se você não pratica, você vai esquecer. Se você não pratica, você não vai aprender. Você vai achar que aprendeu. Não basta você só ver o vídeo, você vai ter que colocar a mão na massa. Você tem que copiar o código, depois apagar e fazer de novo sozinho, depois apagar e pegar um outro dataset e tentar replicar a mesma ideia. Eu tô falando dataset, mas dataset é tipo um nome para por exemplo, um arquivo de dados, uma base de dados, uma fonte de dados. É isso que eu já tinha explicado. Você vai pegar uma fonte de dados, jogar lá de novo e consultar de novo para você realmente fixar aquela ideia na sua cabeça. Tá? Não é decorar o código, é fixar a ideia na cabeça. E para isso você vai ter que ter um tempo para isso. E quando fizer isso, você tem que separar isso e transformar em portfólio para você mostrar para os recrutadores que você sabe que você está falando que sabe fazer, ok? Bom, essa foi a aula de hoje sobre ferramentas, ok? Fiquem de olho aqui no canal do YouTube que eu vou continuar postando vídeos sobre outras coisas para te ajudar a conquistar os seus 12 mil por mês trabalhando como analista de dados em casa, tá? Então, obrigado aí, segue aqui, compartilha, curte, enfim, me ajuda aqui a manter esse projeto e continuar ajudando as pessoas a conquistar isso que com certeza é desejado por muitos aqui no Brasil, né? Obrigado, gente, até mais.